Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou fazer mais uma série de vídeos falando sobre o gráfico da função, né? Então o tema da aula de hoje é: qual é a função representada pelo gráfico? Como eu escrevo a lei de formação da função observando o gráfico? Então vamos lá. É muito importante que todos vocês tenham o conhecimento dos principais tipos de função que a gente estuda tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio, né? Ao observar um gráfico, você tem que quase que imediatamente entender que esse gráfico representa um determinado tipo de função. No caso, este exercício, quando você o observa, você vai observar que este gráfico que está em azul é uma reta. Muito bem. E nós sabemos que a reta é a representação geométrica de uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, né? Então, eu escrevo a lei de formação de uma função afim desta maneira: y igual a vezes x mais b, onde o a e o b são números reais quaisquer, ok? Ou números que pertencem ao conjunto dos reais, certo? E o x e o y são as variáveis, onde o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Neste caso, o y depende do x, ok? Muito bem. O que eu preciso fazer, então, para determinar a lei de formação desta função, ou qual é a função representada pelo gráfico, é determinar os valores de a e de b para substituir aí. E eu tenho muitas maneiras de fazer isso, né? Vamos tentar mostrar para vocês todas as possibilidades que vocês têm para determinar isso. É importante, como eu disse, que vocês tenham os conceitos da função do primeiro grau, do segundo grau e todas as funções que vocês forem estudar no ensino médio, né? Vamos observar o seguinte: a função do primeiro grau, que é escrita nesta forma y igual a vezes x mais b, graficamente ela tem alguns pontos muito importantes. Quais são? Dois pontos muito importantes do gráfico da reta, que representa a função do primeiro grau, são os pontos de intersecção com o eixo das abscissas e com o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas é o eixo x e o eixo das ordenadas é o eixo y. Se você observar, esta reta que está em azul, que é o gráfico da função que nós vamos determinar, ela está saindo do ponto 1 do eixo y. Se nós continuarmos com este gráfico, né, se nós continuarmos com esta reta, você vai perceber o quê? Você vai perceber que esta reta, ela intersecta, ou ela cruza, né, o eixo y no ponto 1. Significa dizer o quê? Que o 1 ele é conhecido como coeficiente linear da reta. Então, eu já sei que neste caso o b vale 1, né? Então, eu sei que neste caso o b vale 1. E como que eu sei? Só por olhar no gráfico. Essa é uma das formas, né? E o outro ponto importante é o ponto de intersecção da reta com o eixo x, que é o eixo das abscissas, que é esse ponto aqui. E como que chama este ponto? Este ponto chama-se raiz da função do primeiro grau. E o que significa a raiz da função do primeiro grau? É o valor de x que faz com que o y seja igual a zero. É o par ordenado 0 e y, ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer para determinar esta função? Eu tenho várias maneiras para determinar essa função, né? Lembrando que então o b é o coeficiente linear da reta e o a é o coeficiente angular da reta. Nós, quando falamos isso, nós já estamos observando a função também pelo olhar da geometria analítica. Porque, na verdade, esta expressão y igual a vezes x mais b é a equação da reta na forma reduzida, né?
Então, basicamente, para eu determinar o valor ou a expressão, a função que representa esse gráfico, eu preciso conhecer duas coordenadas. Então, vamos lá. Eu conheço duas coordenadas? Conheço este ponto aqui. Qual é esse ponto? Se o ponto está em cima do eixo Y, é porque o valor da abscissa é 0. Então, este ponto é 0 e 1. Este ponto aqui, ele tem projeção ortogonal no eixo X em 2 e projeção ortogonal no eixo Y em 5. Então, o par ordenado é 2 e 5. 2 de X e 5 de Y. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Então, observe, o primeiro número é o X, o segundo número é o Y. O primeiro número é o X, o segundo número é o Y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir no Y e no X esses dois pares ordenados. Então, primeiro, para o X igual a 2 e o Y igual a 5. Vamos substituir? Então, vamos lá. O Y vale 5. Então, 5 é igual ao A vezes o X. Quem é o X? É 2, mais o B. E, vamos esquecer que eu conheço o valor do B, tá? Nós vamos chegar nele. Vou pegar o outro ponto, o X 0 e o Y igual a 1. Então, o Y vale 1 e o X vale 0. Então, A vezes 0 mais B, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu tenho um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. Eu tenho, no mínimo, 3 possibilidades para resolver um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Uma primeira maneira seria pelo método da adição, né? Ou seja, somando os termos semelhantes. A parte constante com a parte constante, o termo em A com o termo em A e o termo em B com o termo em B. O método da soma, ele é interessante quando eu consigo eliminar uma das duas incógnitas, né, de cara, na hora que eu somo os termos semelhantes. Uma segunda maneira seria pelo método da substituição. Eu isolaria uma das variáveis numa das equações e substituiria na outra. E uma terceira maneira seria pela regra de Cramer, que nós utilizamos o conceito de matrizes e determinantes, né? Muito bem. Vamos observar, então, estas duas equações. Antes de mais nada, vamos arrumar essa equação aqui, ó, para ficar bonitinha. A vezes 2, 2A mais B igual a 5. Eu só mudei de posição. Pus o que está no segundo membro para o primeiro e o que está no primeiro para o segundo. Certo? Então, 1 é igual... Quanto que dá A vezes 0? A vezes 0 dá 0. É igual... Quem que sobrou do lado de cá? É B. Olha! Então, o 1 é igual ao B. Isso significa dizer que eu já tinha chegado na resposta, né? Que o B é igual a 1. Só confirmou o que eu já tinha descoberto. Agora, se eu descobrir que o B vale 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação aqui, ó, e vou substituir o 1 no lugar do B. E vou achar o valor do A. Então, substituindo aqui, ó, então 2 vezes A mais B é igual a 5. Eu sei que o B vale 1. Então, 2 vezes A mais 1 é igual a 5. Então, eu tenho 2 vezes A é igual. Eu tenho que tirar esse 1 daqui. Na verdade, o que eu tenho que fazer é descobrir o valor do A, né? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é tirar esse 1 daí. Então, o que eu faço? Eu subtraio 1 dos dois lados da equação, né? Porque toda a equação é um sistema de balanceamento. Quando tudo que eu faço num lado da equação, eu tenho que fazer do outro para não desequilibrar a equação. Como vocês estão habituados a fazer, é assim, eu pego esse 1 que está somando aqui, passo para o outro lado subtraindo. Na prática, é a mesma coisa, só que o conceito está errado. O que você tem que fazer é subtrair 1 de ambos os lados da equação. Porque na hora que eu subtraio 1 menos 1, ele some daqui. E do lado de cá, fica 5 menos 1, ok? Que seria a mesma coisa que eu passar o 1 para cá subtraindo. Só que o conceito é diferente, ok? Então eu tenho 2 vezes A igual a 5 menos 1, que dá 4. De novo, eu tenho 2 agora multiplicando A igual a 4. 2 vezes quanto dá 4? 2, né? Então, conceito de equação do primeiro grau. Tudo que eu faço de um lado da equação, eu faço no outro.
Para transformar o 2, 2 vezes A em A, eu tenho que dividir ambos os lados por 2, certo? Para ficar A aqui. E aí, como que vocês estão habituados a fazer? O 2 que está multiplicando o A, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, 4 dividido por 2. Eu sei que o A vale 2, ok? Então, se eu descobrir o A e o B, vamos substituir aqui o A e o B. Então, quem é a lei de formação da função? AX, 2 vezes x, mais o B, que vale 1. Olha lá. Determinei a lei de formação da função. Então, a função que representa esse gráfico é y igual a 2 vezes x mais 1. Esta é uma maneira. A outra maneira seria você utilizar o conceito de coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? É a medida da tangente trigonométrica formada entre o eixo das abscissas e a reta, certo? A medida da tangente trigonométrica deste ângulo aqui, certo? E eu já mostrei para vocês em várias videoaulas anteriores como que eu faço para determinar isso. Quem é o coeficiente angular da reta? É o A. E como que eu faço para determinar o valor do A? É o delta y dividido pelo delta x. Quem que é o delta y? É o yb menos o ya dividido pelo delta x, que é xb menos xa. Então, como que eu faço para determinar o valor do A? Então, vamos imaginar que eu conheço dois pontos, o 0 e 1, que eu vou chamar de ponto A. Então, o ponto A é 0 e 1, e o ponto B, que eu vou chamar de 2 e 5. Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, YB. Então, esse é o x de A, que é 0, e o y de A, que é 1. No ponto B, o 2 representa o ponto x de B, e o 5 representa o y de B. Então, y de B, 5, menos o y de A, 1, dividido pelo x de B, 2, menos o x de A, que é 0. Então, ó, yb menos ya, 5 menos 1, e xb menos xa, 2 menos 0. 5 menos 1, 4. 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2, 2. Também deu o mesmo resultado, certo? Então, uma outra possibilidade, beleza? Isso aí, pessoal. Eu acho a matemática incrível porque, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, ela não é uma ciência fechada. Você pode resolver quase todos os exercícios por muitos caminhos diferentes, desde que você tenha conhecimento de vários conceitos diferentes, tá? Isso é muito legal. Só para nós completarmos o exercício, eu sei que ele não está pedindo, mas como que eu faria para determinar este ponto aqui? A raiz da função do primeiro grau. O que é a raiz da função do primeiro grau? É o valor de x que faz com que o y dê 0. Então, é o valor de x que faz com que o y dê 0. O que eu faço então para determinar esse valor? Eu vou pegar a função y igual a 2x mais 1 e vou substituir o y por 0. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x mais 1 igual a 0. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Como que eu faço para resolver isso? Isolo a incógnita x. Então 2 vezes x, esse 1 que está somando vem para o lado de cá, menos 1. E o 2 que está multiplicando vem para o lado de cá, dividindo. Então, o x é menos 1 sobre 2. Olha que legal, né? Aí, graficamente, isso se comprova. Aonde que o gráfico está cruzando o eixo das abscissas? No menos 1 sobre 2. Ou seja, entre o 0 e o menos 1. Na metade do 0 e do menos 1. Muito legal, né? Então, eu tenho mais uma conclusão para mostrar para vocês. A reta, ela está subindo da esquerda para a direita. Significa que o valor do A tem que ser positivo, porque é uma função crescente. O que determina se a função é crescente ou decrescente é o valor do A, que é o coeficiente angular da reta. Então, no caso, quando o A é positivo, a função é crescente. Olha aí, a função está crescendo. Ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês gostaram, dá um joinha aí para eu continuar nessa pegada, ajudando vocês e a fazer o que eu amo fazer. E até a próxima. Fiquem com Deus.
fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!